Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje eu vim falar desse mês, que é o mês conhecido como mês do horror, e nada mais justo do que eu trazer 5 indicações de mangás de suspense barra terror para você aproveitar nesse mês do Halloween. Para essa seleção, então, eu decidi mostrar os mangás de no máximo 10 volumes, até porque para ser uma coisa bem mais dinâmica, e também que fossem fáceis de você achar pela internet. Até porque nem todo mundo que tem essa facilidade de comprar mangá quando quer, e às vezes se você compra e demora muito a chegar, e a graça é você ler nesse mês pra gente ter todo esse momento, essa vibe de terror que aí está em outubro. Mas vale lembrar que a maioria desses mangás que eu escolhi, eles não foram lançados ainda no Brasil. Até porque a minha decisão foi mais pra procurar mangás que muita gente não conhece, pra ter uma indicação bem mais verdadeira e não só indicar o que a maioria indica, né? Pra você ficar aí cheio de mangás que você já leu e nunca achar um novo, diferentão, aí pra sua lista também. Mas sem mais delongas, vamos começar falando dos mangás. E eu vou começar falando um com um nome imenso, mas que é muito bom. Eu estou falando de Akame no Higarate Akuma no Migite, ou pra gente entender melhor, a mão esquerda de Deus e a mão direita do diabo, do famosíssimo mangaka Akuzo Umezu. Esse mangá a gente conta com 5 histórias de terror e em todas elas a gente tem o protagonista chamado Sou. Um menino lá do primário, muito medroso, mas que tem uma habilidade de prever eventos sobrenaturais enquanto ele dorme. E pra vocês verem como isso é uma doideira total, eu vou contar a sinopse da primeira história. E nessa história a gente tem o Sou, que ele acaba sonhando com a sua irmã, tendo encravado 2 tesouras no meio dos seus olhos. Mas o problema é que, na verdade, ninguém acredita no Sou, então ele se vê como ele a pessoa que vai salvar aqueles que foram, talvez, mortos em seus sonhos. E mesmo tentando alertá-la, ela não dá ouvidos a nada que ele diz. E na calada da noite, numa chuva tenebrosa, ela sai com as amigas para encontrar uma pessoa que talvez estaria morta. E no meio desse encontro, desse mistério, ela acaba encontrando um par de tesouras bem estranho e atraente. Essa obra tem uma vibe bem de Junji Ito, onde você tem um mistério e começa a crescer um suspense sobre isso e coisas surreais começa a acontecer e você nem sabe como isso vai terminar. Então, caso você goste de Junji Ito e suas histórias aqui, você vai gostar dessa também. E já que eu tô falando desse mangaka, eu quero também falar de uma outra obra chamada Orochi Blood. Ela é um pouquinho difícil de achar caso você não saiba inglês, mas eu quero focar, na verdade, em uma história do primeiro volume que você consegue achar pelos scans da vida. Aqui a gente acompanha a história de uma mulher super misteriosa com poderes sobrenaturais chamada Orochi. Ela quer entender um pouco mais da natureza humana, entender mais as pessoas, então ela começa a viajar mundo afora a fim de conhecer novas histórias. E nessa história ela acaba conhecendo 2 irmãs que são extremamente belíssimas e moram meio que reclusas ali num casarão completamente vazio. E enquanto a Orochi ela tenta ali se infiltrar nesse casarão, ela começa a ouvir sons, ver coisas e pensar que talvez as irmãs têm muitas coisas a esconder. E mesmo sendo uma história bem curtinha, ele já consegue mostrar pra gente as nuances do ser humano, da humanidade, ou falta dela também nesse meio tempo. É muito legal. E agora eu vou falar da próxima obra, que se chama Dragon Head, do Minetaro Mochizuki. E aqui a gente tem um terror um pouco diferente daqueles outros 2 que eu citei anteriormente. Nessa obra a gente acompanha um grupo de estudantes que estão ali fazendo seu passeio escolar, dentro do trem, todo mundo feliz, todo mundo contente e alegre, até que acontece um acidente terrível no trem por causa de um terremoto. E um dos únicos sobreviventes, chamado Teru, ele acaba acordando no meio dessa bagunça toda do que aconteceu e se vê preso entre os destroços ali do túnel. O medo aqui é o desespero de se manter vivo, por isso que eu digo que é um pouco diferente do que a gente vê lá nas outras 2 obras que eu citei. Aqui o medo é o desespero, é a falta da luz, a falta da água, o que eu vou fazer, é o meu psicológico que está sendo afetado por tudo isso, todas essas desvantagens vão se acumulando, você vai vendo esse mistério e suspense do que realmente está acontecendo e será que eles vão sobreviver? E no meio tempo de tudo isso que está acontecendo, as sombras parecem ser um dos seus inimigos, já que o Teru e os seus amigos, eles acabam vendo sombras dentro dessa escuridão, dessa imensa escuridão que está o túnel, e eles não sabem dizer nem quem é, nem o que é que está os vigiando. A trama ela vai começar a te envolver e você começa a se perguntar várias e várias vezes o que será que realmente está acontecendo e será que eles vão conseguir escapar dessa?
Então, dentro desses 10 volumes, eu sei que parece ser muita coisa. A cada vez que você vai tendo um passo pra frente, parece que eles voltam 2 atrás. Não de ser uma obra cansativa, mas é de você, cada vez que você descobre uma coisa nova, você realmente volta na tecla de, meu Deus, o que está acontecendo? Será que é isso mesmo que eu penso? Será que os personagens estão vendo aquilo existe mesmo ou não existe? Ou será que tem uma coisa maior acontecendo nesse meio tempo? Essa é a coisa muito legal dessa obra e eu acho que talvez se você gosta desse tema, você vai curtir esse também. E continuando falando de coisas pouco diferentes, vou falar de Panorama do Inferno, do Hideshi Hino. E talvez você já tenha escutado falar nesse nome, porque ele realmente já veio pro Brasil uma vez e foi pela editora Conrad, mas foi isso há bastante tempo atrás, então talvez você conheça ou talvez não também. Aqui a gente acompanha a vida de um pintor que ele é obcecado pela arte. Ele acha que tudo é muito monótono, ele tem que mostrar uma coisa que vai despertar o interesse não só dele, mas de outras pessoas, uma coisa surreal, uma coisa muito bonita. E para acompanhar isso, para acompanhar esse belo e também caótico, ele acha que a tinta que mais representa ele é o seu próprio sangue. Enquanto ele mostra o que ele pintou com seu sangue, todas as suas artes, ele vai mostrando um pouco da sua vida e da sua história, não só dele, quanto da sua família, que é uma história um pouco grotesca, por assim dizer. E nesse meio tempo ele mostra pra gente, fala que seu maior sonho é então criar, dentro de todo esse inferno, a sua última e master obra que ele pode criar, chamado Panorama do Inferno. E eu confesso que eu tenho que dizer pra vocês que, na minha opinião, essa história é a mais fraca das outras 3. Aqui a gente tem uma arte diferentona, né? Ela é muito mais, parece que cartunesca, por assim dizer. Enquanto isso, a gente tem esse personagem que é super louco e ele fala coisas grotescas, faz coisas gore, sabe? Ele é bem puxado pro gore mesmo. Então, caso você não curta essa coisa, talvez você deixe esse aqui passar. Mas em sua totalidade é uma história bem legal e também é bem curtinha. Então, caso você não tenha muito tempo, esse aqui tem um voluminho, você lê rapidinho e já consegue se deliciar aí no seu Halloween. Mas eu já devo dizer que essa obra aqui, ele tem aquela quebra da quarta parede. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não vê uma conversa entre pessoas e a gente acompanha a vida delas. O personagem principal conversa com você, leitor, e ele começa a contar histórias pra você e conversar nesse meio tempo. E por último, eu venho falar do mestre Junji Ito. Eu tentei fugir o máximo dele para mostrar outros mangakas de terror que também são bem famosos e tem histórias muito legais. Mas eu não posso deixar de falar de um conto, que é o conto que eu acho muito bom. Ele é um conto que não é tão longo, ele é meio curto, mas você tem a sensação de tudo que Junji Ito é, de tudo o que mescla coisa surreal com suspense, um negócio estranho. Você começa a achar que tudo aquilo que está acontecendo é muito estranho, você não compra a história e depois no final você compra ela inteira. E eu estou falando do Enigma da Falha de Amigara. Se você conhece esse conto, talvez você já tenha visto, ele tá lá no mangá chamado Gyo, que veio pela Devi. Mas caso você queira ver só esse conto, ou você nem tenha comprado, adquirido Gyo, você não sabe do que eu tô falando, você vai conseguir encontrar a scan desse conto. Nessa história, o Japão acaba sofrendo um terremoto um pouco forte e um monte chamado Amigara, ele acaba tendo uma falha, né? Como se tivesse lascado um pedacinho. E aí, quando as pessoas começam a ver pela televisão o que aconteceu nessa montanha, muitas pessoas começaram a ver aquelas falhas, aqueles buracos, aqueles quebradiços, e ficaram pensando, nossa, aquilo parece ser o meu lugar, aquilo parece realmente todo o meu corpo, sabe, desenhadinho. Eu acho que aquele é meu buraco, eu acho que aquele é meu buraco, eu vou lá, esse é meu buraco, eu tenho certeza disso. Então as pessoas começaram a ter essa ideia de, não, aquilo é o meu buraco, foi feito pra mim, olha, aquilo é meu corpo, encaixa na minha cabeça, encaixa tudo. E muitas pessoas começaram a ter essa histeria coletiva. Todo mundo começou a ir até essa falha, né, essas diversas falhas que tiveram lá. Começaram a ir pra lá querendo entrar dentro desses buracos, porque aquele era o lugar da vida delas, onde elas devem estar naquele momento. Então essa história eu não posso falar muita coisa sobre, mas você começa a ver como surreal isso é, você fica, meu Deus, o que isso tem a ver? E no final ele é surpreendente. Eu li como se quem não quisesse nada, achei que ia ser só aqueles continhos um pouco mais curtos, que são legais, mas não tanto, e eu acho surreal, acho muito, muito bom. E caso você não conheça,
vá lá procurar, porque é rapidinho e você vai gostar bastante. Então é isso, gente. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Me diga aqui nos comentários se você já conhecia alguma dessas obras, se já leu, se vai ler. E se você tem alguma indicação super boa de alguma obra que você leu e você achou, olha, isso aqui é sensacional, deixa aqui nos comentários também. E aproveitando isso tudo, eu vou também falar que tem o meu link ali embaixo da Amazon. Então caso você queira comprar qualquer coisa, compra ali no meu link que me ajuda demais. Aproveitando que também vai estar lá embaixo, deixa uma curtidinha e se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos. E é isso, gente. Muito obrigada aí. Tchau, tchau.